curtir, compartilhe, porque nós não somos apenas um programa, nós somos inspiração. Olá pessoal, nós estamos entrando no ar com o programa Se Curtir, Compartilhe. E olha gente, hoje nós temos um assunto muito sério para estar abordando aqui nesse programa. Por isso que nós estamos hoje com essa convidada especial, que é a Kátia Balbino, que vai falar um pouquinho sobre essa questão do Alzheimer, que atinge muitas e muitas pessoas e muitas vezes quando uma família se depara com um problema desse, é difícil. A pessoa fica perdida, ela não sabe o que fazer. Então é por isso que nós estamos hoje aqui nesse programa, para poder esclarecer um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de conforto para você que está aí. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Nilda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, poder transmitir o maior conhecimento para as famílias por esse momento que é tão doloroso. Muito doloroso, Kátia. E assim, quando você falou comigo que agora você estava nessa área, eu fiquei muito maravilhada. Eu procurei, saber um pouquinho mais a respeito desse problema, porque eu sei que muitas pessoas, Kátia, às vezes elas só buscam conhecimento quando elas são acometidas pelo problema. E aí que passa a se inteirar mais para poder saber mais realmente sobre o assunto, porque na verdade a maioria da população é muito leiga em relação a isso. Mas Kátia, eu queria que a gente começasse aqui esse bloco, você falando primeiramente que você se formou em pedagogia. Queria que você falasse sobre isso, como que foi o seu caminho até chegar a esse momento de se tornar, vamos dizer assim, uma terapeuta nessa questão do Alzheimer e tudo mais, do seu projeto. Então vamos do iniciozinho, eu queria saber como que foi esse processo. Bom, eu sou cristã, então eu venho aí de mais de 20 anos de experiência com o Ministério Infantil, vários cursos nessa área. Então eu fui atrás da pedagogia para aperfeiçoar, já que eu estava dando curso de capacitação para os professores do Ministério Infantil, mas faltando ali pouco mais de um ano para eu concluir a minha graduação, Deus falou muito forte no meu coração que era para eu falar para os idosos. Eu quero que você fale para os idosos. Nós tivemos aí esse momento de 2020, onde houve a pandemia e eles ficaram em casa, isolados. Isso trouxe um prejuízo. A aposentadoria, ela traz um senso de inutilidade. Eu quero que você comece a falar para os idosos. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou falar para os idosos? São muitos anos trabalhando com crianças. Mas eu fui ali e busquei o conhecimento, comecei a estudar, comecei a fazer uma formação em paralelo à graduação de pedagogia. E nessa formação de estimulação cognitiva, eu comecei a perceber aquilo que eu estava adquirindo de conhecimento dentro da minha casa. Os sintomas que eu estava vendo ali no curso, eu estava percebendo no meu pai. Então aí nós iniciamos um processo de investigação junto com o médico e foi fechado esse diagnóstico de demência mista, que é inclusive quando há mais de um tipo de demência instalada. No caso dele, a demência vascular e o Alzheimer. Eu gostaria que antes de você dar continuidade, explicasse assim, o que é o Alzheimer para a pessoa que não sabe. Porque às vezes as pessoas confundem o Alzheimer com a doença de Parkinson, né? Uhum. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Kátia? Então explica para a pessoa o que é a doença, o Alzheimer. O Alzheimer ele é uma doença neurodegenerativa. Ele atinge principalmente as pessoas acima de 65 anos, porque o principal fator de risco é a idade que está avançando. E ainda não se sabe ao certo a principal causa, mas é possível identificar características, e tem duas características muito importantes, que é o acúmulo de duas proteínas no cérebro, a beta-amiloide e a proteína tau. A beta-amiloide, ela acaba formando uma camada em volta do neurônio e impede que aconteça essa comunicação entre os neurônios, que nós chamamos de sinapse. E a tau, ela fica dentro do neurônio, causando um emaranhado, como se fosse uma teia de aranha, impedindo ali que ele consiga se comunicar e causando essa morte de dentro para fora, destruindo o neurônio. Com isso, vai acontecendo uma perda cognitiva nesse cérebro e as habilidades cognitivas elas começam a ser afetadas. Então essa pessoa ela vai começar a apresentar
problemas de memória. E sim, as pessoas pensam que o Alzheimer está resumindo a perda de memória recente, porque uma região bastante impactada é a região do hipocampo. Porém, existem outros sintomas que aparecem antes, como por exemplo a linguagem. A pessoa começa a apresentar uma dificuldade na fala e fica naquela coisa, tá na ponta da língua, mas porque ela quer lembrar o que ela tem que falar e acaba Exatamente. o cérebro não conecta para que ela possa transmitir o que ela está querendo falar. Não consegue recordar a palavra e aí começa a ter as substituições, porque o nosso cérebro ele começa a dar um jeito de conseguir se virar ali. Então, na verdade, se eu quero te pedir uma faca, eu te peço, me dá esse negócio aí para cortar o pão. Porque você esqueceu na sua cabeça que aquilo ali se chama faca, não consegue associar. Isso, não consegue nomear aquele objeto. Começa a ter uma perda de compreensão de comandos. Então, quando o Alzheimer ele dá esses sintomas muito mais evidentes, ele já está lá instalado há 10, 15 anos antes. Por isso que é muito importante canais como o Se Curtir Compartilhe para poder transmitir essas informações, esse conhecimento, para que as pessoas saibam como se prevenir. E aí acontece isso, então essa pessoa vai apresentando essa perda neural, realmente acontece essa morte de neurônios, e isso também impacta no comportamento. Então isso também é muito confundido quando as pessoas vão envelhecendo, naquele processo de envelhecimento com papai tá ficando muito chato, muito rabugento, tudo quer ficar brigando, a pessoa tá ranzinza, e na verdade são o comportamento, a personalidade dessa pessoa também impactada, não é só a memória. Poxa, que interessante, muito interessante mesmo. Olha, mas vamos dar continuidade ao que você estava falando, que você começou a perceber dentro da sua própria casa o comportamento do seu pai e por esse comportamento é que você foi, vamos dizer assim, né, procurar ajuda em relação à doença, né? Sim, eu comecei a perceber que as histórias estavam muito repetidas e é isso que eu venho trazer a atenção também dos filhos, dos familiares próximos. Pare, ouça um dia, 2 dias, como está essa história, se esse idoso está repetindo muitas histórias, se está apresentando esse problema de não conseguir falar direito, se está esquecendo das coisas, se está apresentando sinais de desorientação, tipo, que dia é hoje? Se perdeu. Então isso são sintomas que não podem passar batido, que não fazem parte de um envelhecimento saudável e nós precisamos estar atentos a isso. Então eu comecei a perceber esses sintomas no meu pai, busquei ajuda médica para poder ter esse fechamento do diagnóstico. Nesses casos é muito importante você buscar um geriatra, um neurologista ou até mesmo um psiquiatra para conseguir fazer essa investigação através dos exames. Diagnóstico. E, Kátia, uma coisa que eu acho muito importante você falar, né, para o público que está nos assistindo, como que foi no primeiro momento? Poxa, você é uma pedagoga, uma pessoa com um conceito educacional bem formado em várias áreas, né, como você falou, na questão da educação infantil e tudo, e de repente você se depara com um problema dentro da sua própria casa, só que não é só você. Existem os familiares, né, como a sua mãe, como, não sei se você tem irmãos ou irmãs também. E eu queria que você falasse assim, no primeiro momento, como que foi para vocês assim, receber o diagnóstico? Poxa, meu pai tá com Alzheimer, o que nós vamos fazer agora? Como que nós vamos proceder a respeito disso? Eu queria que você orientasse assim as pessoas, o que elas devem fazer, não só procurar a questão do médico, né, como você falou, no primeiro momento. Mas quando a pessoa recebe o diagnóstico, eu creio que a pessoa deve ficar sem chão, né? Assim, poxa, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou cuidar dessa pessoa? Sim. O diagnóstico, ele parece que é o fim de tudo, porque nós estamos lutando contra uma doença que, infelizmente, para a ciência ainda não tem cura. Então, ela tem tratamento, mas ela não tem. E é uma doença que ela não rouba apenas a memória, ela vai roubando esse teu familiar aos poucos. Então, lidar com esse dia a dia, onde você sabe que a perda iminente é muito doloroso, é muito difícil e parece que é o fim. Então, assim, eu descobri, né, que existe vida após o diagnóstico. Essa foi a mensagem que Deus me passou quando eu recebi esse diagnóstico. Eu olhava para o meu pai sem acreditar no que estava acontecendo,
Eu sou filha única, então idoso não toma conta de idoso, então obviamente a minha mãe não teria como marcar com toda essa responsabilidade. Então assim, pra mim naquele momento eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque agora eu tenho uma pessoa que eu tenho que cuidar e a gente sabe que a doença ela tem uma linha progressiva. Sim, é verdade. E os medicamentos também, eu não sei se o SUS disponibiliza, mas eu sei que eu já tive uma amiga que teve a mãe dela com esse problema e ela falava que era bem caro a questão do medicamento e não pode ficar sem medicamento, Sim. né? A pessoa tem que usar. Infelizmente, é uma doença cara sim, porque tem a medicação tradicional, como eu disse, como pode ter essa mudança comportamental, pode ter a mudança do sono, então é necessário incluir outros tipos de medicamentos, como antipsicóticos, como antissolíticos, então é necessário assim, e a gente sabe que ela vai ter vai progredir. Então, em muitos casos, tem a questão da fralda geriátrica, de um home care, então é uma doença infelizmente cara. Olha, gente, nós chegamos aqui o final do primeiro bloco do programa, nós vamos voltar, tá? Vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar com a Kátia aqui falando, porque está muito interessante esse assunto. Eu mesmo estou sendo super bem orientada aqui, estou adquirindo muito mais conhecimento, né? Porque o meu conhecimento diante desse assunto é bem pequeno, mas que bom que a Kátia está aqui para poder estar explicando para a gente, tá bom? Então, ó, fiquem ligados que nós voltamos já já, tá? Chegar, junto aos príncipes você irá sentar. O óleo sobre tua cabeça derramou, te fazendo mais que vencedor. Ninguém pode impedir os planos de Deus, Ele é fiel para cumprir. As promessas de Deus pra você não morreram, não ficaram esquecidas. Uma a uma Ele cumprirá, operando Deus me impedirá. A primavera da sua vida vai chegar, junto aos príncipes você irá sentar. O óleo sobre tua cabeça derramou, te fazendo mais que vencedor. Olá pessoal, olha, nós estamos de volta e hoje o nosso programa está maravilhoso, gente. Nós estamos aqui com a Kátia Balbino, que está falando sobre a doença do Alzheimer e dando muitas explicações aqui muito interessantes. E eu convido vocês a continuarem aí conosco, porque ainda nós temos muita coisa para estar falando para vocês, tá bom? E um assunto muito sério que eu creio que muitas famílias estejam passando pelo mesmo problema e muitas vezes não sabe o que fazer, gente. Então, olha, no final a gente vai estar até orientando vocês, de repente, deixando aí um endereço, para que você possa estar entrando em contato, para você ser ajudado de alguma forma, tá bom? Então, a gente estava falando aqui no primeiro bloco muito do que é o Alzheimer, né? E do primeiro momento, de quando a pessoa se depara com esse diagnóstico. Mas em off a gente estava conversando aqui, gente, que o Alzheimer ele vai muito além do que só a questão da perda de memória, acomete também o comportamento da pessoa, né? Então, antes da gente falar do projeto da Kátia e de como ela trabalha essa questão cognitiva das pessoas que estão sendo diagnosticadas, né, com Alzheimer, eu queria que ela falasse mais um pouquinho sobre essa questão dos sintomas, porque eu achei muito interessante, né? Você falou a respeito do comportamento que muda, da personalidade, porque isso é importante a pessoa saber, porque as pessoas às vezes pensam assim, por que a pessoa tá desse jeito? Por quê? Será que é por causa do remédio? Mas não é uma questão da doença mesmo, né, Kátia? Sim. Algumas literaturas dizem que o Alzheimer tem 7, 5 fases. Eu prefiro trabalhar sempre com a leve, a moderada e a grave. Então, durante essas 3 fases, esse idoso ele pode flutuar também nos sintomas, que pode começar, como eu falei, como dificuldade na fala, problemas na linguagem, a memória.
e ele vai avançando para algo assim que já não consegue mais realizar as suas atividades de vida diária. Então isso começa a ter impacto, esse idoso começa a perder essa funcionalidade, porque se vai cozinhar, deixa algo ligado, pode se perder, não consegue mais gerir a sua vida, as suas finanças, esquece os compromissos, e vai também, conforme vai modificando a fase, tendo uma agitação, uma confusão mental, uma agressividade muito maior. Então ele se torna até um perigo para si próprio e até para os familiares que estão ali cuidando dele, né? Porque como a gente estava conversando aqui, um caso até de uma amiga minha que a mãe dela se perdeu, não soube voltar para casa porque esqueceu. E é um perigo, né? Porque a pessoa ela fica totalmente desorientada, né? Mas assim, tem como a pessoa identificar assim a fase, vamos dizer, qual é a fase assim que você, pela tua experiência, vê assim, ó, a pessoa já começa a realmente sair totalmente fora de si, assim, de se perder, ou não, ela volta a ter aquela, vamos dizer assim, saber de novo onde ela está, ou não, ou quando ela começa nessa fase de não saber mais nada, já está avançada a doença ou não? Então, entre as fases, elas meio que se misturam, não tem como a gente fechar que vai ficar a quantidade de anos em cada fase. Esse idoso ele pode estar numa fase de leve para moderado, mas pode sofrer o impacto, de repente, de uma infecção urinária, de repente, ele está com algum trauma, alguma dor, e isso pode causar uma confusão mental. Então, é por isso que é importante também a gente ter um acompanhamento médico. Isso, né? Ter um acompanhamento médico, identificar como é o comportamento normal desse idoso. Se um dia acorda muito agitado, muito agressivo, porque muitas vezes ele não vai conseguir expressar. Uhum. E isso é o que a gente chama também para a gente poder separar bem aqui a falsa demência e um diagnóstico realmente de Alzheimer, de demência frontotemporal, de outro tipo de demência. Porque a falsa demência ela pode ser causada por uma infecção, por medicação, por alguma ansiedade, depressão, outra coisa que está acontecendo, e aí é reversível. Agora, por isso que é necessário o acompanhamento médico com um geriatra, com um neurologista, porque quando a gente começa a ter uma mudança de comportamento, exames de imagem, uma tomografia, uma ressonância que mostra como está esse cérebro, exames laboratoriais, então a gente começa a fechar esse diagnóstico e aí pode ser que durante sim um diagnóstico fechado, Alzheimer, pode ter uma flutuação por conta de algum fator externo, como uma infecção. Entendi. Eu queria saber também sobre o seu projeto Viva Intensamente, né? Se você fundou o projeto devido a esse problema do seu pai, ou se você já tinha alguma pretensão de fundar algum projeto como esse, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o Viva Intensamente. Sim. E por que esse nome tão poético, né? Sim. O Viva Intensamente, ele nasce da dor da minha família para ajudar outras famílias nesse momento, ajudar levando informação, ou seja, o conhecimento. Existem estudos que mostram que existem 12 fatores modificáveis. Então, se a pessoa mudar o seu estilo de vida, pode retardar ou prevenir em até 40% dos casos. Isso é muita coisa quando a gente está falando de demência, porque existem vários estudos dizendo que a 3 segundos surge um novo caso no mundo. Então, por isso que nós precisamos falar. E de 60% a 70% dos casos é Alzheimer. Então, poxa, mas é uma porcentagem bem alta, né? Muito alta, por isso que ela é a doença. Como ela é a mais diagnosticada, ela é a mais estudada, mas existem outros tipos. Então, o Viva Intensamente, ele nasce desse momento para levar informação para essas pessoas, porque se eu tivesse 1% desse conhecimento que eu tenho hoje, quando meu pai se aposentou e ficou lá quietinho, não fazia atividade nenhuma, não tinha estimulação cognitiva nenhuma, a história poderia ter sido diferente. Então é importante levar informação, é importante levar que é possível se prevenir e quando esse diagnóstico chega, acolher, ajudar essa família a mudar essa rotina, porque você vai ter uma vida. E é isso que Deus trouxe muito forte ao meu coração. A sua vida não parou. Os seus sonhos não acabaram. Você tem que se adaptar a essa nova realidade. O diagnóstico ele é igual a uma nova vida, organizada, planejada, com rotina. É diferente, mas existe vida.
Kátia, o Viva Intensamente, eu sei que você sempre trabalhou com criança, né? E uma das questões também que eu estava aqui abordando com ela é a respeito da diferenciação. Como é trabalhar com criança, né? Estímulos cognitivos para criança e estímulos cognitivos para adultos e principalmente adultos que são diagnosticados com algum tipo de doença, né? Como Alzheimer, que é uma doença tão grave. Eu acho que são dois processos diferentes, né? A criança está ali no seu amadurecimento cerebral, na sua fase de aprendizagem. Então, são processos diferentes, né? E esse idoso, ele é muito importante também a gente ressaltar aqui para não infantilizar esse idoso. Porque quando a gente tem essa questão assim, ele está com o diagnóstico, então a gente quer super proteger e aí assim a gente quer fazer tudo e a gente começa com os diminutivos. Então, isso reduz, porque enquanto esse idoso está flutuando entre as fases, ele percebe que alguma coisa está errada. Alguma coisa está diferente comigo, eu conseguia fazer isso, eu não consigo fazer mais. Então ele começa já a ficar triste, apresentando já mais um estado de mutismo, mais calado, mais isolado. Então é importante a gente não infantilizar. Chegou o papai com uma roupa ao contrário. Isso acontece direto lá em casa, meu pai com a roupa ao contrário, do avesso. Não fica assim, vem cá, me dá seu bracinho, entendeu? A gente tratando como se fosse uma criança que tivesse com um problema, que isso também não é legal, né? Isso. Kátia, olha, a gente vai tá finalizando esse bloco, mas antes da gente estar finalizando o bloco, porque eu quero que ela fale mais no terceiro bloco a respeito de como é esse trabalho cognitivo. Devidamente, né? Eu acho que deve ser através de jogos, falar mais também um pouquinho mais sobre a questão da alimentação, se tem que ter uma rotina, se isso é importante, exercícios físicos, isso tudo a gente vai falar no terceiro bloco, Kátia. Mas agora eu queria saber de você a respeito do Viva Intensamente, se existe um espaço físico, né, já que a gente entrou nesse assunto do Viva Intensamente, ou se é porque eu vi que você faz uma apresentação online também, você palestra, né? Então fala um pouquinho sobre o Viva Intensamente, como funciona. O Viva Intensamente ele foi fundado baseado em 3 pilares. O primeiro é a informação. Então aqui na cidade do Rio de Janeiro eu tenho realizado muitos eventos presenciais, como palestras e também cafeterias na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então os idosos vão para lá e passam uma tarde super agradável. A prevenção, e que são os treinamentos que eu também realizo de forma online também para os filhos, para os cuidadores, para os familiares, para os profissionais psicólogos, porque a estimulação cognitiva é uma atividade multidisciplinar. Então profissionais da área da saúde e da educação podem aplicar também. Então a gente leva essa forma de prevenção para as pessoas. E esse acolhimento às famílias. Então ele nasce com esse objetivo de poder estar levando esse trabalho para a gente. E você vai também até lugares palestrar? Sim. Isso é muito importante, tá? Muito presencial aqui no Rio de Janeiro ou online para todo lugar do mundo. Que bom. Olha, gente, nós vamos por um breve intervalo e na volta a gente vai estar falando mais sobre essa questão e ela vai estar explicando aqui pra gente a respeito de como é o trabalho dela na prática, né? Vamos dizer assim, dar esse estímulo cognitivo para os idosos que têm Alzheimer, tá bom? A gente volta já já. Eu sou Judas. Shalom, Judas. Vai chegar um momento em que isto se tornará muito mais difícil. Quando a perseguição vai ser uma parte sempre presente do seu ministério. Tá pronto para fazer coisas difíceis? Sim. Veremos.
Siga-me. Não se preocupem com suas próprias vidas. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois essa é a lei e os profetas. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esta prisão não é nada, agora que ele está aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Eu escolhi vocês 12 como meus apóstolos. Vai chegar um momento. Vocês vão seguir os meus passos. E vocês vão saber o que realmente significa entregar as suas vidas. Oi pessoal, nós estamos de volta aqui no programa Se Curte Compartilhe e desde já eu quero pedir a todos vocês que sigam as nossas redes, tá? Siga aí o nosso canal para que você possa estar acompanhando aqui toda a nossa programação e todos os assuntos que nós temos abordado aqui, que tem sido, olha, muito edificador aí para as vidas das pessoas. Porque esse programa a gente não convida somente cantores. Muitas pessoas pensam que o Se Curte Compartilha é só para apresentar cantor, mas não é não. Você também que é um profissional liberal, você também pode estar entrando em contato com a gente, quer falar do seu projeto, quer falar da sua profissão, quer falar de algo edificante para a vida das pessoas, então entre em contato com a gente pelos endereços eletrônicos que estão aparecendo aí na telinha, tá bom? E será um prazer recebê-los aqui no programa Se Curte Compartilhe. Mas vamos voltar aqui com o nosso assunto com a Kátia, que está falando, olha, eu estou maravilhada com esse programa, gente. Eu estava aqui falando com ela porque eu estou aprendendo, a realidade é essa, eu estou aprendendo com esse programa de hoje sobre esse assunto que é tão importante. E eu queria saber da Kátia a respeito desse processo dos estímulos cognitivos. Como que é feito, Kátia? Para poder melhorar, vamos dizer assim, né, essa questão dessa dificuldade, né, que a pessoa está passando, o idoso está passando. Como é que é feito, Kátia, na prática? Então, a estimulação cognitiva, ela não é somente para quem está com diagnóstico, ela é uma intervenção não farmacológica para também se prevenir, tá? Porque são atividades que desafiam o nosso cérebro. Então, nós realizamos atividades como jogos, atividades impressas, usamos diversos recursos, música, recursos manuais, para que a gente consiga ativar dois conceitos que nós temos em neurociências, né? Durante muito tempo se acreditou que o cérebro ele era fixo, imutável. Só que graças à neuroplasticidade foi constatado que o nosso cérebro ele é capaz de se moldar diante dos desafios. Então, assim, e com isso, ele vai criando novas conexões neurais. Então, aquilo que está sendo perdido, ele vai encontrando um novo caminho, uma nova compensação aqui, e isso vai abastecendo a nossa reserva cognitiva. E quando nós usamos essa reserva cognitiva? Quando nós estamos no nosso processo de envelhecimento, algumas coisas acontecem que são os efeitos do tempo. Aquela vista que já não fica muito boa, a gente usa ali um óculos, é uma estratégia compensatória, o aparelho de audição, a gente está usando estratégia compensatória, estamos compensando esse efeito do impacto do tempo. E quando a gente utiliza esses recursos de estimulação cognitiva, nós estamos abastecendo essa reserva cognitiva. Então, conforme esse cérebro também vai sofrendo esse impacto do tempo, vai envelhecendo, e a gente vai tendo ali ou um envelhecimento normal, que é o que nós chamamos de senescência, rima ali com a adolescência, gente, é uma fase normal, nós estamos respirando, ó que delícia, mas faz aí, dá uma cafungada. Estamos respirando, estamos envelhecendo, não vamos temer o envelhecimento, vamos nos preparar para ele. Então esse aqui é o envelhecimento normal
E aí nós temos ali o quê? Nós criamos essa estratégia compensatória, abastecemos essa reserva. Então, quando chega lá nos 80, 90 anos, que a gente está ali já apresentando o envelhecimento normal, esse cérebro ele cria essa nova conexão, esse novo caminho, consegue compensar isso. E aí, no caso de um idoso, a gente consegue desacelerar os sintomas, porque esse cérebro que está aqui quietinho, a gente começa a ativar, a movimentar através dessas atividades, então ele vai criando esses novos caminhos e aí a gente consegue desacelar esses sintomas. É como se ele fosse pular de paraquedas, a doença ela vai avançar, mas de uma forma mais branda, estabilizando principalmente o humor, o comportamento desse idoso. Porque também se ele ficar sem fazer nada, tiver uma vida ociosa, também vai... Exatamente, vai declinar muito mais rápido, vai ser de uma forma muito mais acelerada. Então, por isso que assim, receber o diagnóstico tem que ter uma rotina de estimulação nessa casa, na vida desse idoso, de estimulação dessa cognição, inclusão de novos hábitos, alimentação, atividade isso que eu ia te perguntar, a respeito sobre alimentação. Existe alguma determinação pré-estabelecida pelos médicos, alguma coisa de que, não, uma restrição, não pode comer isso, não pode, que pode piorar o processo, alguma coisa, ou não tem nada a ver? Ou é uma questão de saúde para evitar outros tipos de problemas, né? Como você falou aqui, pode ter uma infecção urinária, pode ter um outro tipo de problema que pode agravar o comportamento, né? Vamos dizer assim. É sempre mesmo recomendado uma inclusão de uma alimentação mais saudável, tá? Sem excesso de açúcar, com hidratação, porque esse idoso também desidratado, ele pode também apresentar um quadro de confusão mental. Então, com relação à alimentação, é manter uma alimentação saudável. Tem algumas dietas, alguns médicos recomendam a dieta mediterrânea, mas é ter a alimentação. Como é que é essa dieta mediterrânea? É muito assim a questão do ômega 3, alimentos mais nessa linha. Eu não sou nutricionista, mas assim, incluir uma alimentação mais saudável. Olha, eu quero parabenizar aqui também a minha mamis, né? Porque a minha mamis, ela faz muito com essa palavra e ela sempre falou isso comigo. Ela falou, olha, você tem que estimular o seu cérebro, e minha mãe faz muito isso, muito com essa palavra. E ela fala assim, não, por isso que eu tô com a minha cabeça assim, ótima, entendeu? E isso é a realidade, gente. A Kátia tá falando uma coisa aqui, eu tô falando de Caça Palavra, que é um livrinho antigo, né, que as pessoas compram aí no jornaleiro, mas hoje existe até essa palavra online que eu vi. Sim, existe sudoku, você pode fazer online, diversas habilidades. É verdade. Aprender um novo idioma. Na verdade, assim, quando nós incluímos um novo aprendizado na nossa vida, a gente está favorecendo a neuroplasticidade. Por isso que eu digo, vivam intensamente. Vai num restaurante, experimenta uma sobremesa que você nunca provou, vai viajar, olha quantas habilidades cognitivas você tem que trabalhar no planejamento de uma viagem. Para onde eu vou, que época eu vou, tá frio, planejamento financeiro, que roupa, o clima, chega lá, você vai aprender. Você está estimulando o seu cérebro a vários tipos de coisas ao mesmo tempo, né? Muito interessante. Olha, você falou a respeito de que você está fazendo, vai se formar em outra especialidade, né? Então eu queria que você falasse a respeito disso também, da eu estou agora terminando a minha especialização em neurociências. Neurociência, isso. Sim, para já começar em gerontologia, porque agora é um caminho sem volta. A gente agora só quer realmente aprender cada vez mais, para a gente poder transmitir esse conhecimento para as famílias, para poder estar realmente ajudando. Então hoje eu estou terminando e é muito importante que a gente vai estar transmitindo esse programa aqui em setembro. Nós temos aí dia 21 de setembro, é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, onde é um momento que a gente transmite mais informação. Então é necessário realmente a gente estar fazendo esse programa aqui para as pessoas terem esse conhecimento. Que legal, Kátia. Eu queria que agora você falasse, que a gente está chegando agora aqui no final do programa, queria que você falasse assim, como as pessoas podem buscar ajuda, né? Não só, você já falou da importância da primeira coisa é a pessoa procurar ajuda médica, mas para uma pessoa leiga, eu creio que seja muito difícil ela interpretar os sintomas, como você falou, que conseguiu interpretar no seu pai, porque você tem um conhecimento, né? Então, eu queria assim, como que a pessoa desconfiou assim, olha, minha família tem alguém que está
né, sei lá, tá algo estranho. Procurou o médico, mas e essa ajuda? Como é que a pessoa pode procurar uma ajuda online, de repente, ou o seu projeto mesmo? O que a pessoa pode fazer? Existem projetos para isso, para dar esse apoio emocional, para poder ajudar a pessoa a estar se organizando, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa tem que reorganizar a sua própria vida para poder cuidar de uma outra pessoa que vai ficar na dependência dela. Sim. Eu acho assim, acho que também é uma questão muito do costume, né? Nós não temos esse costume de ir ao geriatra. Nós levamos os filhos ao pediatra, mas o geriatra fica meio que lá esquecido. Então, assim, é importante já a pessoa ter esse pensamento de que você precisa de um profissional médico para acompanhar esse processo de envelhecimento. Então, um geriatra ali fazendo o acompanhamento já poderia identificar. Isso aí já é uma forma assim, como todo mundo nós temos aí a campanha do Outubro Rosa, outros tipos de campanha, onde se levanta a bandeira para ir nesses profissionais, nesses médicos. Eu levanto aqui a bandeira também que todo mundo que quer ter um bom envelhecimento aos 60 anos, aos 70 anos, já começa a partir de agora, a partir dos 40, já procura um geriatra, já vai fazendo ali o seu acompanhamento médico. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é resgatar essa essência mesmo do olho no olho, porque foi nesses momentos que eu consegui identificar isso com meu pai. Então esse filho também sentar um pouco mais e ouvir, sabe? Hoje eu tenho, impacta essas pessoas à sua volta. Deixa eu ouvir o que meu pai está falando, o que a minha avó está falando. Essa história está muito... Parar mais e ouvir, estar junto, estar presente. Isso também é um outro ponto. Eu sempre também digo assim, você que é o cuidador, você precisa se cuidar primeiro. E isso não é egoísmo, isso é amar essa outra pessoa. Porque se você pifar, quem vai cuidar dele? Então, você também buscar ajuda no sentido de um suporte psicológico. Isso é muito importante que ela está falando. Sim, muito importante. porque assim, em muitos casos, você não vai ter numa família uma rede de apoio. Eu, no meu caso, por exemplo, eu sou filha única. Então, você não vai ter ali mais... E também em casos que tem uma família que tem lá 5 irmãos, muitas vezes os estudos mostram que geralmente cai a responsabilidade na mão de um e geralmente são mulheres que vão cuidar. Então, é importante você também estar com o seu emocional bem, para que você não adoeça, para você conseguir cuidar dessa outra pessoa. Então, eu sugiro que a pessoa busque também um acompanhamento com psicólogo ou grupos. Existem grupos hoje também de pessoas que estão passando por essa situação, para que você possa trocar essa experiência, compartilhar, entendeu? Muito interessante. Olha, Kátia, eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi edificante demais esse programa. Muito obrigada pela tua presença aqui, por você estar trazendo esclarecimento para algo tão sério e que muitas vezes passa desapercebido, né, por muitas pessoas, porque, como eu falei, às vezes a gente, infelizmente, a falha do ser humano só busca o conhecimento quando ela está passando realmente por um processo desse, ou quando ela conhece alguém que está passando por um processo, ou tem alguém na família, e às vezes a gente não se aprofunda no assunto, né? Mas eu gostei muito de ter te recebido aqui, muito obrigada, porque foi maravilhoso, gente, esse programa. E eu gostaria que você falasse agora, né, pessoal, como é que eles podem estar encontrando o projeto Viva Intensamente, né, nas redes sociais, para conhecer mais um pouco do seu trabalho. Então, nós estamos no Instagram, é o @vivaintensamente.oficial. Nós realizamos turma de estimulação cognitiva online. Quero todos os meus velhinhos e meus idosos conectados. Hoje, atualmente, esse trabalho é realizado 100% online. Mas aí, Deus permitindo, nós teremos sim o Instituto Físico, o local físico aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas como o nosso objetivo é levar o máximo de conhecimento, o online nos permite chegar a diversos locais. Então é só nos chamar aí nas redes sociais para a gente poder estar contribuindo aí com esse conhecimento e ajudar essa família. Que bom. Depois, se você quiser também deixar um telefone conosco, a gente passa ali na telinha, né, para as pessoas estarem entrando em contato com você. Gente, olha, tô aqui maravilhada, emocionada com esse programa. Eu quero agradecer a todos vocês, assim como já agradeci também a Kátia, né, pela presença dela aqui, a toda a minha equipe.
E assiste esse programa, gente, compartilha, porque é um assunto muito importante. Muitas pessoas estão passando por isso aí, que nós não sabemos, às vezes a gente não tem conhecimento, mas muita gente passa por esse problema e precisa de ajuda. Então nós estamos aqui para isso, para levar conhecimento e levar essa proposta também de ajuda, de suporte, tá bom? Então que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.